No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença de João Peregrino, que é diretor de marketing da empresa JP Arquitetura e também escritor. Tudo bem, João? Tudo bem. João, é uma satisfação muito grande contar a presença de um amigo, uma pessoa que realmente tem uma sensibilidade muito grande no negócio. E o perfil empresarial sempre tem exatamente esse foco: levar a experiência de empresários de sucesso, de gestores, para que você que está aí do outro lado, na luta do dia a dia do negócio, possa, quem sabe, pegar uma luz, uma argumentação aqui no perfil empresarial e aplicar no seu dia a dia. João, eu não conheço um grande negócio, ou mesmo um pequeno empresário que realmente quer crescer, ou se manter no mercado, se ele realmente não tiver um foco definido no cliente. Vocês, por exemplo, lá na JP Arquitetura, como é que vocês traçam essa lida da aplicação com o mercado? É o seguinte, a gente se coloca em primeiro lugar no lugar do cliente. Em primeiro lugar, no lugar. Porque não tem como ser diferente. Se a gente não traçar, não tiver uma metodologia baseada naquilo que o cliente precisa e naquilo que é necessidade do cliente, porque o cliente normalmente precisa de alguma coisa dentro do mercado imobiliário, mas ele na realidade sonha com outra. Ele normalmente quer comprar aquilo que às vezes não está ao alcance dele. Então a gente precisa primeiro posicionar o cliente. E isso é muito delicado, porque de repente ele vai enfrentar uma realidade que ele não quer ver. Quer dizer, ele quer um tipo de imóvel, mas ele pode comprar um tipo de imóvel que está um pouco além daquilo que ele pode pagar. Um pouco abaixo, né? João, outra dúvida que acontece muito nas empresas ainda, é quando a empresa ela atua com segmentos de mercado diferentes, com nichos de cliente diferentes. Para um público A com maior poder aquisitivo, um público E com menor poder aquisitivo. Como é que a empresa deve se portar para realmente também prezar pelo bom atendimento nesses níveis diferentes? O que pauta essa diferença é a mídia que a gente vai usar. Quer dizer, qual é o recado que a gente vai dar para o cliente e que mídia que nós vamos usar. Quando eu estou falando em mídia, eu estou falando em rádio, jornal, televisão, redes sociais. Quer dizer, se eu vou vender um produto que é para uma faixa de renda classe C, não adianta muito eu usar redes sociais. Porque este cliente, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele está cansado, ele está naquela faixa, de repente, do imóvel na faixa de 100, 120 mil reais. Ele não tem muito tempo para entrar em redes sociais. Ele é o prestador de serviço. Então eu tenho que usar um tipo de mídia. Agora, para aquele cliente que está ligado na economia, que sabe quanto que está o dólar, que sabe o que está acontecendo na Europa, que se interessa pelas coisas que acontecem no Oriente Médio, eu tenho que usar outro tipo de mídia. Então, na realidade, quer dizer, é comunicação, é relacionamento. Nessa história da empresa com o cliente, a coisa mais importante que tem é o relacionamento. E você saber como se relacionar. Você tocou num ponto, a gente esclarecer bem esse ponto, o relacionamento. Por exemplo, vocês operam no atendimento de vocês com bastante corretores, né? Sim. O atendimento em loco, ali tete a tete com o cliente, do corretor, ele muda, por exemplo, um perfil de cliente A com um cliente E? É diferente esse atendimento? Como é que ele acontece? Ele é bem diferente. Porque, na verdade, se você trata com uma pessoa mais simples, que está acostumada, de repente, a andar de condução coletiva e, de repente, andar de moto, a vida dele, o cotidiano dele, a música que ele ouve, os hábitos dele são completamente diferentes de um outro tipo de cliente. Então, quem está atendendo precisa se adequar e precisa ter esse conhecimento e essa vivência, porque ele vai focar assuntos completamente diferentes. São realidades distintas. E se o corretor não tiver essa sensibilidade, ele muitas vezes não realiza um negócio porque não há uma identificação. Porque no negócio imobiliário, a coisa mais importante é a confiança. Para uma pessoa que vai comprar um imóvel, por exemplo, de 100 e poucos mil, aquilo é o que ele conseguiu na vida dele, é o fundo de garantia, mais uma economia, mais a prestação que ele vai pagar, de repente, no agente financeiro, mas é a vida dele. Ele precisa confiar na pessoa que ele está lidando. E aquele outro cliente que vai comprar um imóvel de 500, 800, 1 milhão, ele também
Se ele não tiver confiança na pessoa que está na frente dele, como é que ele vai fazer o negócio? Como é que eu vou entregar 500 mil para uma pessoa que eu não tenho confiança? Então, o mercado imobiliário, ele é muito interessante em função, inclusive, dessa pergunta que você fez. Quer dizer, ele tem vários nichos, né? Nós vamos para os nossos comerciais, continuamos esse assunto no instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de João Peregrino, diretor de marketing da empresa JP Arquitetura e também escritor. João, a gente está comentando sobre um item muito importante, eu chamo a sua atenção, amigo empresário, ou mesmo você, gerente de empresa que está me dando a honra da sua audiência nesse momento, da importância da visão da mudança do atendimento. O João colocou muito bem, porque pessoas têm vidas diferentes, com vidas diferentes, têm rotinas diferentes e exigem um tratamento diferenciado. E isso muda tudo no fechamento de um negócio. Muitas empresas ficam batendo na sua cabeça, reclamando dos resultados, mas às vezes não estão entendendo que o seu canal de comunicação ali, onde precisa, com o seu cliente, não está batendo. E nisso, amigo, você pode querer vender Ferrari que a coisa não vai. Então é muito importante entender como falar com o cliente na mesma linha. João, isso me chamou a atenção porque vocês também estão tendo experiência na JP com relação a públicos diferenciados e com toda certeza você tem uma experiência com o público E e passa também a atuar com o público A, né? Isso que talvez você não entenda que eu estou dizendo é com relação ao poder aquisitivo, financeiro. Como é que foi a questão do treinamento para preparar o pessoal para essa ação? Bem, o que acontece é o seguinte, a tendência normal da pessoa que trabalha com vendas, depois de um certo tempo, é ligar o piloto automático. Ele começa a trabalhar com todo mundo da mesma forma. E se a gente não se dá conta, fica uma coisa rotineira. E quando a gente vive uma rotina, a vida começa a ficar chata, porque ela não tem inovação, ela não tem criatividade, ela não tem alegria, não tem bom humor. Então a gente precisa treinar as pessoas para que elas saibam que o mais importante numa venda é o relacionamento. É óbvio que ela tem que conhecer o produto, ela tem que saber metragem, precisa saber detalhes técnicos, mas isso é secundário. Hoje em dia o que está valendo são as relações humanas. Porque se você olhar, por exemplo, que todos os grandes mestres vieram ensinar para nós, entendeu? Se você pega aí pai da filosofia, Platão, Sócrates, você pega um Gandhi, um Buda, um Jesus Cristo, a essência deles é a gente aprender a se relacionar amorosamente. E não adianta, porque esses ensinamentos vêm de muitos séculos e são os mesmos. Aí você pega o segredo, por exemplo, que quem conhece vem nos dizer alguma coisa sobre como a gente ter qualidade de vida, como ser feliz, e qual é a tecla? Relacionamento. Então, se você pegar qualquer profissional liberal, ele pode ser um ótimo profissional naquilo que ele faz. Mas se ele não tiver um bom relacionamento com a sua clientela, o consultório dele, o escritório dele, vai ter poucos clientes. João, você falando agora, você não fez aqui refletir. Hoje realmente está em moda, todo mundo utiliza, vamos passar por e-mail, internet, né? Você é um número, às vezes, na empresa, né? E, amigo, não tem jeito. Comigo acontece assim, eu acho que o João da mesma forma. Nada vai substituir um verdadeiro aperto de mão, um sorriso, perguntar de verdade, como é que você está? Né? Todos nós somos carentes. Então é muito importante você na sua empresa, eu adorei a sua expressão, sai dessa de piloto automático, porque isso é um perigo. Isso é um perigo. E piloto automático falha, porque ele realmente não identifica exatamente o grau da coisa e age sem pensar. João, e falando nisso, eu tenho uma pergunta realmente muito especial, que realmente ela surgiu desse bate-papo com você, que isso é uma dica muito importante para você, amigo empresário, e você também vendedor, em qualquer segmento que seja. Muitas pessoas, João, ficam batendo a cabeça nas suas empresas, como é que eu faço para melhorar? Tem alguma coisa errada na minha empresa, eu não estou conseguindo identificar. Investem em consultorias altíssimas. É bom, é importante fazer consultoria, reciclar sempre é importante, ler bons livros, melhor ainda. Agora,
tem um item que muita gente deixa passar batido e ele resolve tudo e qualquer ponto na empresa, que vem a ser o comentário de um cliente. E o que eu percebo, João? Muitos empresários estão com o piloto automático ligado na sua correria, na sua rotina, e o comentário do cliente vem, pum, o cara está congelado, nem escuta e vai para frente. O que você teria a dizer com relação a esse feedback que o cliente passa para a gente? Bem, em primeiro lugar, é uma maravilha a gente ouvir as críticas do cliente, porque ele não está me cobrando nada e está me dando de graça uma auditoria e dizendo, olha, tal produto, ou na sua empresa, ou tal coisa, ou tal situação, ou o seu vendedor agiu de uma maneira que não foi a melhor. Olha só que maravilha. E eu não estou pagando nada por isso, como você disse. Às vezes as empresas pagam uma fortuna para fazer uma auditoria na sua empresa, para detectar aqueles pontos que precisam melhorar, mas os clientes estão ali dizendo, mas de repente a pessoa não está ouvindo. Então, eu até estava te falando, eu quando nasci em 1948 não tinha nem televisão. Então a gente vai se adequando. Vai se adequando, quer dizer, veio a televisão, que maravilha. O telefone era para milionários, entendeu? Aí você chega a um fax era uma coisa que, meu Deus do céu, entendeu? Hoje nós estamos na época da internet, as redes sociais, quer dizer, o mundo mudou drasticamente. Isso quer dizer o quê? Que todo dia nós temos mudança. Todo dia as coisas mudam. E se a gente não estiver preparado para as mudanças, a gente fica no pit stop e continua trabalhando da mesma forma que trabalhou o mês passado, o ano passado, e aí os outros passam na frente. E me lembro de uma frase muito importante. Sucesso no passado não é garantia para o futuro. Conversamos hoje com João Peregrino, diretor de marketing da empresa JP Arquitetura, também escritor. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Continuamos no instante só.